Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Essa semana a gente vai continuar o reforço da nossa aula número 6. Então a gente deixou aqui no início da apresentação a aula 6, parte B. Então a gente vai continuar os exercícios que a gente iniciou lá na semana passada. Então a gente está no nosso livro 2 já, estamos aí no nosso livro 2. E o exercício que segue é o seguinte. A gente continua nossa aula fazendo a abordagem do exercício número 3. Então, escreva os números da tabela a seguir na sua forma fracionária. Então, primeiro a gente faz a leitura do número para saber que número que é. Ao fazer essa leitura, você já vai ter uma ideia de qual valor numérico que a gente vai botar ali na parte de baixo do traço da fração, ou seja, no denominador. A leitura desse número aqui qual é? 5. Se ele vem na primeira casa após o número inteiro, é décimos, né? Então é 5 décimos. Então 5 numerador e o décimos o numerador. Tá aí. Aqui. 75, eu vou ler a parte que ela é possível, eu não vou ler 0,75, eu estou lendo 75, eu não posso dizer que é décimo, porque décimo a minha leitura acabaria aqui. Então são 75 centésimos. Então tem duas casas após a vírgula, vai ter duas casas aqui após o valor numérico 1. Então está aqui, ó, 75 centésimos. Vamos aprofundar, vamos mais para frente. Um número menor ainda, 125, décimo não pode ser, centésimo também não pode ser, então ele tem que ser 125 milésimos. Então o milésimo tem quantas casas? Tá aqui, ó, 3 casas, 3 zeros, né? Tem o valor numérico 1 e seguido de 3 números. Agora vamos tomar cuidado aqui, ó, que aqui tem parte inteira e parte decimal. Então quando a gente multiplica esse 3,2 por 10... a gente vai para onde? Vai por 32. Então fica 32 sobre quanto? Qual o valor numérico aqui atrás? Uma casa. Então ele é o quê? 32 décimos. Então aqui nesse valor numérico eu tenho 1 inteiro, vírgula 596. Então se eu multiplicar por 10, eu vou ficar com 15,96. Ainda tenho vírgula. Se eu multiplicar por 100, eu vou ter 159, ó, a vírgula vem aqui, ó. 159,6. Ainda não me livrei da vírgula. Então, se eu multiplicar por 1000, aí sim, ó, essa vírgula ela vem aqui para trás do 6 e aí a gente descarta ela. Então fica 1596, o quê? Milésimos. Tranquilo exercício 2, gente? Tranquilo, né? 12,73, para eu me livrar da vírgula. Agora já ficou fácil, né? Se eu multiplico por 10, eu vou ficar com 127,3. A vírgula andou uma casa. Se eu multiplico por 100, vai ficar 1273. A vírgula vem aqui, ó, e aí eu descarto ela. Então eu multipliquei por quanto? Por 100. Então ficou aí, ó, 1273 centésimos. No exercício 4, gente, o professor já fez a abordagem numérica, tá? Para a gente não perder muito tempo, só título realmente de confirmação dos valores, até porque você tem as respostas no livro, né? E aí o professor vai mostrar para vocês como é que a gente chegou nesse resultado. Então, escreva os números da tabela a seguir na forma fracional. Não, ele está na fracional, agora eu quero a decimal. Ok, para eu passar essa fração aqui para o número decimal, eu tenho que 3 décimos. Se o aluno tirou 9,7 numa prova de matemática, quanto que faltou para tirar 10? 3 décimos. Esse valor aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Então, o 3 décimos eu respondo como eu demonstro ele de que forma? O 0, que é a parte inteira, e a parte decimal, que nesse caso aqui é décimos, ó.
Então, 3 décimos, 3, uma casa após a vírgula. 23. 23 o quê? Centésimos. Então, tem duas casas, dois zeros aqui ó, depois do 1. Então, é 0, 0. A parte inteira é 0, não tem vírgula aqui, ó. Então, é 0,23. 23, ó, depois de duas casas. 256 milésimos. Milésimos. Então, vamos lá. 3 casas depois da parte inteira aqui, ó, do valor numérico 1. Então, eu tenho 3 zeros, certo? Então, essa vírgula aqui, ó, ela vai andar 3 casas. Ela não tem vírgula no número original. Ao botar uma vírgula, fica 25,6. Ao botar duas casas, né, andar duas casas, vai ficar 2,56. E ao andar mais uma casa, ó, vai ficar 256. Mas só que eu não deixo uma vírgula sozinha abandonada aqui, né? Eu tenho que ancorar ela no zero. Então vai ficar 0,256 milésimos. Está aqui o valor numérico, ó. Aqui é décimo, centésimos, milésimos. 48 décimos. Agora já ficou fácil, né? Então, ó, uma casa está aqui, ó, 4,8. Se você fizer a continha no papel, vai chegar no mesmo resultado, tá? Dividir 40 por 10, 256 por 1000, 23 por 100 ou 3 por 10, você chega nesse valor decimal aqui, ó. 128 sobre 100, então, ó, tem dois zeros, ele vai andar duas casas aqui, ó, 1,28. 2018 milésimos. Então, ó, ele vai andar 2018 milésimos. Então, o milésimo tem quantos zeros? 3 zeros, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai andar 3 casas. Andou uma, ficou 8, andou duas, ficou 18, andou 3 casas, ficou 2,018. E o último valor numérico, 1984 centésimos. Ok, então se é centésimos, eu tenho 2 zeros aqui, ó. Então eu vou andar a vírgula duas casas, ela está aqui atrás. Andou uma casa, ela ficou na frente do 4. Andou duas casas, ficou na frente do 8. 19,84. Então aí, gente, rapidinho na questão 5. Essa aula é só um podcast mesmo, tá, gente? É só uma abordagem para a gente finalizar aquele exercício que a gente tinha deixado pendente na outra aula. Calcule e pinte 0,4 de cada figura. Então, 0,4, 4 décimos. Está aqui, ó. 0,4 é 4 décimos. Então, se eu quero 4 décimos dessa figura, eu vou multiplicar a figura por 4 décimos. E a figura tem o quê? É uma figura inteira com 5 partes. Ok. Então, está aqui, ó. Uma figura inteira com 5 partes. Está aqui, ó, as 5 partes dela. E eu coloco 1 aqui, não precisava, porque são 5 partes, né? 5 partes do todo. Eu coloco 1 porque eu vou usar esse 1 aqui para fazer a minha multiplicação e ela fica mais visível para mostrar para vocês. Então, 4 vezes 5 é 20, a gente faz multiplicação de fração dessa maneira. Os de cima com os de cima, os de baixo com os de baixo. A operação de multiplicação de frações é uma das mais fáceis que tem. Então não tem motivo para a gente ficar com medo aí de errar na prova, certo? 4 vezes 5, 20. E 10 vezes 1, 10. Então o resultado é 20 décimos. É assim que a gente termina? Não. A gente não termina assim, porque aqui eu posso o quê? Simplificar. Eu devo simplificar. Então eu posso já logo dividir tudo isso aqui por 10, ou então fazer por 2 primeiro, né? Par. Então, enquanto ele for par, eu consigo dividir ele por 2. Mas como está muito fácil, os dois estão na tabuada de 10, né? Já posso simplificar ele logo por 10. Então, 20 dividido por 10 é igual a 2. Então, quantas partes eu vou pintar? 2 partes, né? Então, olha só, se 0,4 são 2 partes, 0,8 seria o quê? Seriam 4 partes. E quanto que está faltando para pintar a peça aqui inteira? Mais 0,2. Tranquilo? Um macetezinho? 0,2. Perdão, 0,4 são 2 partes. Então, 0,2 é uma parte. Vamos ver se fecha. Então, 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2 mais 0,2 eu tenho uma parte inteira.
Questão B, é o mesmo projeto, tá? É o mesmo cálculo, nem sei porque que o autor colocou, só mudou o tipo de figura, mas é o mesmo raciocínio, tá? Então, eu quero 4 décimos, então tá aí, 4 décimos de 5 partes. Então, vai ficar a mesma operação, 20 décimos, e é a mesma ideia. Então, você vai pintar aí no seu caderno 2 partezinhas. Letra C, agora o que aconteceu? Aquelas duas figuras elas foram multiplicadas, foram dobradas. Ó. Antes eu tinha... Aquelas figuras que tinham lá, elas tinham 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. O que está acontecendo aqui? Essa figura aqui, ela está dobrando. O que lá tinha 5 partes, aqui ela tem 10 partes. Só que ela aqui é o mesmo percentual. Ó. Ela continua querendo 0,4. Então, quando você pega um trabalho desse aqui, você já pode fazer a seguinte relação. Poxa, se com uma peça que tem 5 pedaços, e ao multiplicar ela por 0,4 eu tenho 2 pedaços, aqui é a mesma ideia, se você está dobrando aqui, você também vai dobrar o resultado final. Mas se não ficou nítido, vamos fazer aqui a operação para ficar bem visual o que o professor está demonstrando. Então tá aí, 4 décimos é a mesma fração. Agora, eu não vou multiplicar por 5 sobre 1, porque não são 5, são 10 partes. Ó. Então agora já ficou bem prático, né, gente? Se lá eu multipliquei por 5, porque eram 5 pedaços, aqui eu vou multiplicar por 10, porque são 10 pedaços. Então, o percentual ainda é o mesmo, 4 décimos, né? Então, 4 vezes 10, 40. 10 vezes 1, 10. 40 dividido por 10 é igual a 4. Então, quantos pedaços eu vou pintar nessa situação aqui? Pintaremos 4 pedaços. A gente vai dobrar, né? Se a gente dobrou a quantidade de pedaços e chegou em 2 pedaços, se a gente dobrou 10 pedaços, então eu também vou dobrar o meu resultado, 4 pedaços. Exercício número 6, eu preciso botar em ordem crescente, então do menor para o maior. O primeiro aqui já foi dado pelo autor, né? Então 0,25 é menor que 1,17, que é menor que 3,08, que é menor que 3,1. Então agora a letra B, eu vou olhar aqui ó, e ver qual que é o menor. O menor, sem dúvida alguma, é 2,99, porque os outros são tudo de 3 para cima. Ó. Então, esse é o menor de todos. Esse veio primeiro. Se eu quero crescer, eu vou começar do menor. Depois do 2,99, eu tenho o 3,1 ou 3,001. Eu tenho o 3, porque esses dois aqui ó, já são maior do que 3. Então, esse é o segundo na minha escala. Depois desse aqui, qual que vem primeiro? Vem esse aqui, 3,1 ou 3,001. Gente, esse 1, ele está lá na casa do milésimo, quase que já despercebido. Ele é tão pequena a diferença que ele é praticamente 3. Ele é praticamente 3. Então, esse aqui ó, é o meu terceiro valor numérico. Como é que eu vou demonstrar que isso aqui é maior? Porque, olha só, o décimo aqui, ó, o décimo, ele é maior ou menor que o milésimo? Ele é maior. Então, por isso que o 3,1 ele é maior que o 3,001. Então, está aí na ordem crescente. Olhou a letra C. Poxa, eu tenho 1,57, por enquanto é esse. Não, 0,23, esse é o menor. Então, 0,23, depois 1,57, 1,9. Não. Primeiro 1,435 e aí então 1,9. Tá aí, ó. Nenhuma dúvida aí, né? Eu acho que é bem tranquilo esse exercício. Se ficar alguma dúvida, manda a dúvida para o professor lá na sala de aula, tá ok? Olhou aqui qual que é o menor. O 0,8 é maior, porque eu tenho 3,07 aqui, ó. Então, eu tenho 0,703, 0,729 e 0,75. Esse é maior já, né? Então, minha dúvida vai estar aqui, ó. 0,703, ele está lá no milésimo, ó. E esse aqui eu tenho 0,7 e eu já tenho aqui, ó, no centésimo um valor numérico. Então, é claro que esse aqui é menor. Então, é esse primeiro, depois é esse, porque esse aqui já é 7,5 e aí o 0,8. Tá aí. Então, a letra E, já o professor está colocando aí já na ordem também. Esse exercício não tem mistério nenhum para ser resolvido.
E aí já vamos colocar também a letra F. Eu tenho 0,749, ele é menor do que 799, é menor que 0,75. Opa, então já achamos o menor, que é esse daqui, né? Depois desse daqui, eu tenho 0,75, porque 0,75 ele é menor do que 0,79. E aí então eu tenho o 0,8. Tá aí, o professor vai tirar a câmera aqui, né, para ficar bem nítido para vocês. Tranquilo o exercício 6, gente? Facinho, né? São exercícios bem rapidinho, né? Rose é uma mãe muito atenciosa e se lembra de quantos quilogramas cada um de seus filhos tinha quando nasceu. Até aqui não escreveu nada de matemática, ela só falou que é uma mãe atenciosa. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos dados. Otto nasceu com 3 kg 213. César com 3 kg 129. Isabela com 3 kg 520. Ordene de forma decrescente o nome das crianças de acordo com a medida da massa de cada uma delas. Então, decrescente, eu tenho que pegar a criança que tem a maior massa e depois a que tem a que vem logo em seguida e assim por diante. Então, eu vou decrescer, ó. Eu vou decrescer. Então, qual que é o maior? A Isabela, né? A Isabela tem a maior massa. Depois dela, eu tenho o Otto e por último eu tenho o César. Então tá aí. Primeiro a Isabela, depois o Otto e por último o César. Então, sexto ano foi só uma breve revisão, né? Eu sei que vocês estão em período aí de feedback das provas, então espero que vocês já tenham conseguido ir bem nessa P1 aí do segundo trimestre. É importante que você dedique bastante energias agora a partir dessa prova, né? Era correto, era desde o início, né? Mas, gente, agora a gente chegou justamente na metade do ano letivo. Então, com a P1 você tem 3 notas. Agora faltam mais 3 notas. Uma referente a P2, a sua média do segundo trimestre, e faltam 2 provas referente ao último trimestre. Então, sexto ano, é importante que você realmente dê um gás agora. A gente sabe que vocês estão cansados de assistir aulas, né? Mas essas aulas vão ser todo o diferencial para vocês lá no final do ano, para que vocês passem direto. Nenhum de nós professores está querendo que vocês fiquem em segunda época, em recuperação lá no final do ano, que aí vai ter muita coisa para estudar, o conteúdo é do ano inteiro, e aí realmente vai ser um Deus nos acuda, né, gente? Então vamos subir essa média aí, vamos tirar um 10ão nessas próximas provas aí, para que todo mundo consiga passar direto em matemática e, claro, nas outras disciplinas também. Certo, sexto ano? Um abração do professor Sargento Luciano dos Santos e até a próxima aula.